Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Feicorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM, o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Xislac Júnior. Boa tarde, Presidente Prudente, região. Aqui é o jornalista Xislac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido de segunda a sexta-feira pela Rádio Nossa FM 104.9. Você também pode nos ouvir pelo celular usando o aplicativo Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário, acesse o nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações. Programa Sentido Horário, comente e compartilhe as nossas lives. Anuncie conosco, mande a sua sugestão, pauta pelo WhatsApp 997125137. E aqui não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Hoje é dia 16, segunda-feira, e hoje é dia da criança africana. E hoje a gente vai estar conversando com um grande amigo nosso, que é o Coronel Tadeu. E o Coronel ele vai estar falando conosco. Ele assumiu a cadeira que era da deputada federal Carla Zambelli, e ele vai falar um pouquinho para a gente dessa situação aqui que está acontecendo essa semana. Tudo bem, Coronel? Olá, Xislac, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você no seu programa Sentido Horário e estar falando com toda a região de Presidente Prudente. Muito obrigado pela oportunidade. Então tá, Joé. O Coronel Tadeu já foi deputado federal. Na época ele vinha aqui para Presidente Prudente junto com o Major Olímpio, aliás, saudoso Major Olímpio, que sempre trabalhou aí com a gente, sempre esteve com, inclusive, ele era filho de agente penitenciário, o Coronel Tadeu, ou o Major Olímpio, né? E uma coisa, Major, Coronel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho essa situação que o senhor trabalhou muito na campanha do Bolsonaro, do nosso eterno presidente, inclusive do governador Tarcísio, e o senhor ficou de suplente, agora tem a responsabilidade de ser assim, o deputado que substitui a Carla Zambelli. Inclusive ela teve aí quase 1 milhão de votos, uma responsabilidade grande, e o senhor já falou em algumas entrevistas que o senhor tem, ao mesmo tempo é uma tristeza e uma satisfação de voltar, porque o senhor está, como diz o de volta ao game aí, né? Verdade. Xislac, você já falou, né? Eu fui eleito deputado federal suplente, ou seja, não alcancei uma votação para estar no número de cadeiras que o PL fez 17 cadeiras, eu fui o 20º, então eu sou o terceiro suplente. E até para minha surpresa, mas para minha alegria, né, eu acabei sendo convocado como terceiro suplente para assumir a cadeira da deputada Carla Zambelli. Olha só a responsabilidade. A Carla teve quase 1 milhão de votos e eu tive 70 mil.
Então, você imagina que agora eu represento os meus 70 mil mais 1 milhão de votos da Carla Zambelli. Não é uma situação fácil. Eu tenho uma responsabilidade agora com 2 públicos. Mas vou dizer uma coisa, eu vou tirar de letra, porque eu vou trabalhar pra caramba. Aliás, já comecei trabalhando. Nessa semana eu apresentei um projeto que acaba com a audiência de custódia nesse país. A audiência de custódia, que é um instituto que foi incluído na lei, se eu não me engano, 3.696, se eu não me engano, de dezembro de 2019, e está tendo um efeito muito perverso ultimamente, porque virou um mecanismo para soltar bandido. O bandido comete um crime, é preso em flagrante, vai para a audiência de custódia, e na audiência de custódia ele é solto e desmoraliza a classe policial. Então, eu não concordo com isso, eu não tenho, como eu já disse, eu não tenho estômago nem fígado para aguentar esse tipo de situação. Então, eu fiz um projeto, já apresentei, para acabar com a audiência de custódia. O bandido que foi preso em flagrante, ele vai direto para a cadeia e ponto final. Ele que vai responder na justiça. E tem muito trabalho pela frente, viu, Cheslak? Eu estou preparando outros projetos também. Para essa semana, eu devo apresentar mais uns 2 projetos e vou fazer tudo o que for de bom para a população. Eu tenho certeza que as minhas ideias vai atender o meu público e também vai atender o público. Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Feicorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Ou seja, vamos voltar como era feito antigamente. O policial prendeu quem quer que seja em flagrante delito, leva para a delegacia e lá o sujeito fica preso. Aí no dia seguinte ou no primeiro dia útil, ele vai para um centro de detenção provisória, que é um CDP. E lá ele vai aguardar o julgamento preso. É isso que vai voltar a ser. Ele não é mais solto, não se desmoraliza mais as instituições policiais. Simplesmente se valoriza o trabalho de alguém que prendeu um bandido em flagrante delito, leva para a delegacia, o delegado faz o auto de prisão em flagrante delito, solicita lá a perícia, se for o caso, o exame de corpo de delito, a perícia do que for preciso, e pronto. Ele vai seguir a vida dele agora dentro de um presídio aguardando julgamento, porque no caso do flagrante delito, o delegado tem um tempo certo para encaminhar para o judiciário, né, iniciar o processo em cima dessa pessoa. Então é isso que vai acontecer. Agora, eu não estou preocupado se tem cadeia, se não tem cadeia, me desculpa, seja que o bandido precisa ser preso, eu tenho certeza disso. Agora, onde ele vai ficar, se está superlotado ou não está superlotado, não é problema meu, é problema do bandido. Ninguém mandou ele cometer o crime, ele que se vire com a sua superlotação. O Estado que vai ter que tomar conta dele. Com certeza. E a questão também é o seguinte, o senhor teve essa semana aí a pauta do aumento aí do IOF, né? Que inclusive o pessoal derrubou essa questão porque estão querendo aumentar tudo, né, Coronel? Tá ficando difícil, porque a proposta era picanha no começo, agora pro próximo mandato vai ser café e ovo, né?
Veja só o que está acontecendo, né? O governo baixou um decreto aumentando o IOF, mais um imposto para a gente pagar. E esse imposto todo mundo já sabe, eu espero que isso entre na cabeça de toda a população brasileira. Qualquer imposto vai para o preço final do produto ou do serviço que está sendo oferecido. Seja venda, seja aluguel, né, seja o comércio, seja serviço, não importa. O imposto ele vai parar no preço final. Se você compra uma Guaraná, o imposto está lá embutido. Se você compra uma Coca-Cola, está lá embutido. Um carro está lá embutido. Uma casa está lá embutido. Não tem como. Quem está vendendo, ele vai colocar dentro do preço final o imposto. Ou seja, esse IOF ele vai encarecer a nossa vida de qualquer jeito. Aí o que fez? Eu cheguei lá no Congresso essa semana, tomei posse na segunda-feira. Já tinha lá um PDL, projeto de decreto legislativo, de autoria do tenente-coronel Zuco, do Rio Grande do Sul, derrubando esse decreto, ou seja, impedindo que o governo Lula coloque na praça mais um imposto, que é justamente esse aumento de IOF. E isso ganhou muita força política. E aí, essa semana, foi votado a urgência desse projeto. E a urgência foi aprovada por 346 votos. Uma derrota bem significativa para o governo, que não conseguiu segurar a aprovação desse pedido de urgência. Então, o que vai acontecer com o projeto agora? O projeto vai direto para a mesa diretora, vai direto para plenário, não passa pelas comissões, encurta o caminho. E possivelmente, Cheslak, estamos aguardando aqui notícias do presidente da casa, que possivelmente coloque o projeto para ser votado agora, nessa semana, onde todos nós estaremos aí votando e dando presença de forma híbrida pelo celular. Muito provavelmente será derrotado esse IOF. Então, esse decreto será cancelado e nós não teremos esse imposto implantado. Se isso acontecer, muito bom para a população brasileira. Não é para o deputado, não. É bom para o seu bolso que está me ouvindo aqui agora, né? Que você vai ficar tranquilo, porque não teremos mais esse imposto dentro da nossa carga tributária. Então, é um esforço que a gente está fazendo para impedir que o governo aplique mais esse imposto nas costas, no lombo do brasileiro. Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Paycorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Com o nosso país. É verdade. A gente vai toda semana no supermercado, ou melhor, cada mês a gente sente. Eu comprava 30 ovos por R$10. Hoje eu pago R$1 por ovo, né? Quer dizer, você vai comprar café, tá 30, R$40. Você vai comprar azeite, R$50. Esses dias eu fui comprar essa manteiga de 1 quilo aqui, está saindo 40 e poucos reais. Quer dizer, a gente não está aguentando tanto imposto. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse jogo que acontece, porque o deputado ele é eleito para ajudar o povo. E o governo parece que só está fazendo imposto e vendo os olhos para si mesmo, para o próprio umbigo, né? Então é um jogo desigual
porque tem a questão da caneta e tem o Congresso aí para votar, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona essa mecânica. Desculpa, eu só não escutei, que cortou um pouquinho. Só repete a pergunta. A mecânica do que você falou que eu não peguei? Essa mecânica governo versus povo. Ah, bom. Veja só, o que o atual governo está fazendo, eu consideraria, Cheslak, algo criminoso. Por quê? Porque eles estão, primeiro, gastando mais do que tem. O nível de gastos do governo supera a receita. Ou seja, você tem um salário e está gastando muito mais do salário que você ganha. É isso que o governo está fazendo. Isso tem consequências muito sérias, porque o governo produz alguma coisa? Não. O governo não produz absolutamente nada. O governo vive dos nossos impostos. Então, se ele está gastando mais, é sinal que nós teremos que pagar mais também. É uma consequência direta. E é isso que o governo tem feito desde 2023, desde janeiro de 2023, gastando mais do que o governo arrecada, e aí não há, não há medida mais para isso. A gente está tendo que pagar todos esses gastos do governo através desses impostos que eles estão inventando, cada vez mais, encarecendo a nossa vida. Só que isso tem uma outra consequência na economia. Quando o governo gasta mais do que arrecada, gera inflação, e é isso que a gente tem sentido na gôndola do supermercado. Você acabou de citar aí ovo, cebola, café, feijão, está tudo aumentando. E o que se comprava com R$ 1.512 há 6, 7, 8 meses atrás, já não se compra mais. Essa é a inflação. E olha, eu vou dizer uma coisa. Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Paycorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Voltou aqui. Então, como eu estava falando, Cheslak, podemos continuar, né? Pode continuar. Então, quando eu estava falando para você, quando o governo gasta mais do que tem, Cheslak, não tem outro remédio. A gente vai ter inflação, a inflação encarece o preço dos produtos e a vida do brasileiro vai ficando mais difícil. O que a gente tem feito em relação a esse IOF? Esse IOF desceu atravessado demais dentro da Câmara e dentro do Senado. Deputados e senadores não concordaram com esse imposto. E aí, a nossa obrigação agora é tentar evitar. E nós temos um mecanismo do PDL. E a urgência foi votada essa semana agora, na terça-feira, com 346 votos, eu já havia dito para você. E nós estamos na iminência de voltar o PDL agora, voltamos à urgência, de votar o projeto, né, agora nessa próxima semana, de 23, 24, 25, 26 e 27. Se isso acontecer, o Congresso está fazendo a sua parte. E eu já vou antecipar meu voto. Eu sou a favor do PDL e contra o IOF. Eu já vou antecipar meu voto. Meu voto é sim ao PDL e não ao IOF. E aí a população vai acompanhar essa semana para ver se realmente a gente consegue derrubar. A tendência é de derrubar o IOF. Viu? Por conta da votação do projeto de urgência, do requerimento de urgência, que foi com 346 votos, então foi muito alto, é bem provável que a gente consiga impedir esse IOF. Correto. Eu queria pegar aqui o que esperar aí
vamos colocar assim, o senhor está de volta aí ao game aí, e o que a gente pode esperar do Tadeu, Coronel Tadeu 2.0 aí, que agora tá mais experiente, tá no estilo Trump, né? Quer dizer, antes estava bonzinho, agora já está voltando aí, já experiente e já sabe como é que a casa funciona e como é que é o jogo. Fica muito mais fácil, Cesak. A gente já tem a experiência da casa, já sabe andar, já sabe onde estão as portas que se deve entrar e as portas que não se deve entrar, então fica tudo muito mais fácil. Vai vir uma pancada de projeto aí, tudo em prol da população mesmo. Eu tive alguns projetos aprovados, mas muitos ficaram travados lá, né? E eu vou tentar destravar esses projetos. Então eu estou assim numa correria muito grande mesmo, trabalhando intensamente, preparando todos esses projetos, levantando aqueles que estão parados nas comissões, justamente para mostrar para o povo que eu sou um deputado, um político, que eu quero o bem da população e não quero trabalhar para mim, eu quero trabalhar para o povo. E com muito mais experiência agora, eu tenho certeza que vai render muito mais, apesar do tempo ser curto. Mas a gente dá para fazer muita coisa num curto espaço de tempo. Com certeza, Coronel. E a gente fala Coronel pela força do hábito, porque a gente já conhece o Coronel faz tempo, né? Então a gente tem aquela coisa de militar, a gente sabe que é deputado federal, mas é a força do hábito, a gente sempre fala desse jeito. Uma coisa, como é que o senhor encara esse judiciário com essa censura? A gente vê aí o Daniel Silveira no Rio de Janeiro, a cassação do Deltan Dallagnol, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos licenciado aí, mas já estão querendo tirar o cargo dele. A Carla Zambelli, que foi para os Estados Unidos, agora está indo para a Itália. Mas assim, parece, eu não sei, a impressão que eu tenho, Coronel Tadeu, é que a justiça parece que ela só pende quando é para a direita, ela é pesada no julgamento. Quando é para a esquerda, a gente pega o caso desse deputado que é namorado da Sâmia Bonfim, fez greve de fome, joga para o segundo semestre e está tudo certo. Quer dizer, o outro deu um espirro, já é caçado, né? Então, como é que fica desse? A justiça tinha que ser cega e não pender, porque senão deixa de ser justiça, né? Como é que fica essa questão da censura no Brasil? Realmente a justiça tem deixado a desejar ultimamente, né? Eu falo isso porque sou um operador do direito, sou bacharel em direito, não advoguei porque eu tinha uma função pública, né, policial militar, nunca advoguei, mas sempre dei aula de direito. E o que estão fazendo hoje, existem várias decisões em diversas instâncias, não é só o Supremo, não. O Supremo tem dado as suas pisadas na bola? Tem, né, mas STJ, tribunais regionais, primeira instância, a gente tem visto várias aberrações nesse campo jurídico, ou mais especificamente dentro do judiciário. Recentemente, tivemos aí desembargadores no Mato Grosso vendendo sentenças, né? Todos eles foram afastados. Nós tivemos aí alguns juízes aposentados por estarem envolvidos em escândalos de corrupção. E é claro, a gente tem visto, falando mais especificamente do Supremo Tribunal Federal, alguns julgamentos, alguns totalmente errados e alguns parcialmente errados, e uma dosimetria absolutamente exagerada, a qualificação de determinados comportamentos de forma errônea, comportamentos, digamos assim, no mundo do direito penal simples, sendo classificados como atos de terrorismo, por exemplo, que é o caso do 8 de janeiro. Então, eu vejo isso de um exagero tão grande, e a gente precisaria muito fazer com que o judiciário voltasse a fazer justiça. Eu deixo aqui realmente o meu descontentamento nesse momento com várias decisões do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Não estou aqui pedindo para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Que aquele que quebrou, aquele que depredou, aquele que danificou, tem que pagar pelo seu ato, sem sombra de dúvida. Mas
o que eu estou vendo é que tem muitas pessoas que não tiveram a sua conduta individualizada, não fizeram absolutamente nada, apenas estavam lá para uma manifestação, o que é previsto na Constituição, tomaram 14, 15, 16, 17 anos de condenação. É muito pesado. Não tem cabimento isso. Então a gente precisaria lutar, e a gente tem que fazer essa luta política, e aí eu já falo do PL da anistia para você, que precisa ser votado de uma forma urgente. No meu discurso de posse, eu cobrei o deputado Hugo Mota para que pautasse, aliás, disse a ele que eu esperava 90 dias, né, e já se passaram 6 meses do atual mandato do deputado Hugo Mota, e o PL da anistia ainda não foi colocado na ordem do dia. Isso é muito importante, a gente precisava corrigir isso, corrigir mesmo. E se alguém errou, que pague pelo seu erro, mas do jeito que está sendo feito, o projeto da anistia, ele faria uma justiça muito grande nesse momento no país. Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Paycorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Sempre tem defendido o presidente Bolsonaro, inclusive ele esteve aqui vai estar na Paycorte aqui do presidente Prudente, e bem, onde ele vai, ele arrasta multidões, né? Ele é um ícone, é o pai da direita, a gente pode dizer aqui no Brasil, e eu queria saber como é que o senhor vê a questão do presidente Bolsonaro, essa questão, se ele volta em 2026, se ele não vai ter possibilidade, se fica o Tarcísio. Como é que o senhor vê essa questão? Cheslak, eu acredito muito. A situação do Bolsonaro hoje, ela depende de uma decisão da Justiça. O atual quadro dele, né? Vamos até posicionar, hoje é dia 20 de junho, né? Dia 19 ou 20 de junho de 2025. Nesse momento, o Bolsonaro está inelegível. Ele recorreu dessa decisão do TSE e eu tenho muita esperança de que o recurso do presidente Bolsonaro deve prosperar e ele será candidato o ano que vem. Entretanto, nesse momento, ele está inelegível. Tá? Ele é o pai da direita, sim, com toda certeza. Hoje, é o maior líder de direita que nós temos no país. É uma pessoa muito importante nesse quadro político. O Bolsonaro também, eu acredito que é um dos perseguidos pela justiça. Na minha opinião, não está se fazendo justiça com o Bolsonaro. Ele não fez absolutamente nada de errado e está sendo punido de uma forma errônea pelo Tribunal Superior Eleitoral por ter feito aquela reunião com os embaixadores em junho de 2022. E por esse motivo, eu acredito muito que vai ser revertido esse quadro e o presidente Bolsonaro poderá disputar as eleições no ano que vem. É claro que alguns já pensam em plano B ou até plano C. Eu, sinceramente, ainda não penso em plano B e plano C. Eu acredito muito e vou continuar torcendo para que o presidente Bolsonaro possa estar nas urnas o ano que vem o tempo inteiro. Eu farei tudo o que for possível para isso. Fiz campanha para ele em 2018, fiz campanha em 2022 e não quero abandonar esse barco de jeito nenhum. Quero, se Deus quiser, ver o presidente Bolsonaro sendo eleito em 2026 e retomando a cadeira de presidente, porque fez um bom trabalho,
Claro que nem tudo é perfeito, tivemos alguns erros, sem sombra de dúvida, nada vai sair perfeito, mas os acertos foram muito, mas muito maiores do que os erros. Por isso, o meu desejo de ver o presidente Bolsonaro de novo vestindo aquela faixa presidencial e comandando o país. Com certeza, e a gente percebe que, bem, o senhor também é operador do direito, como o senhor disse, né? Não exerceu por devido aí por ser militar, mas, bem, faz parte das atribuições do presidente se reunir com embaixadores, né? E detalhe, né? Se existe dúvidas de urna, dúvidas seja sobre o que for, é um direito da população o esclarecimento. Quer dizer, eu acho que isso aí faz parte do jogo, não tem nada de antidemocrático nisso, né? E eu vou até mais além, coronel. Eu acho que eleição sem o presidente Bolsonaro não é democrático, porque a gente está vendo que estão puxando o tapete aí de forma sorrateira, né? Então isso não é certo. Agora, eu queria, assim, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, eu sei que o senhor tem outros compromissos, o senhor está voltando aí com tudo e está cheio de planos de energia aí como deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua gestão anterior, um pequeno histórico dos projetos mais importantes que o senhor fez e o que o senhor pretende nessa atual legislação, lembrando que a deputada ela está licenciada, mas pelo tudo indica que vão tirar o mandato dela, pelo que a gente está percebendo, né? E eu queria que o senhor faça um pouquinho o que o senhor pretende nessa gestão agora. Bom, na legislatura passada eu apresentei mais de 140 propostas, várias delas foram aprovadas, várias delas foram absorvidas por outros projetos. Então, foi um trabalho muito bom, né? Muito bom mesmo. E poderia aqui dizer várias coisas, por exemplo, o aumento do número de pontos na carteira de habilitação, que subiu de 20 para 40. Isso era um projeto meu, né? Que foi absorvido por uma medida provisória do governo federal, né? Dentro da Câmara e dentro do Senado. E tem muitos outros projetos, a lista é imensa. E agora, para essa legislatura, existem outras coisas, né? Nesse pouco tempo, nesses 2, 3 anos que se passaram, né, muita coisa mudou e muita coisa precisa ser mudada. A legislação também precisa acompanhar. Então, eu vou te dar um exemplo. A audiência de custódia. Será que o pessoal está contente com a audiência de custódia? Não está. O que eu percebido é uma insatisfação muito grande de quem está vendo um criminoso cometer o crime, ser preso em flagrante e 24 horas depois ser solto. Vamos corrigir isso? Vamos. Apresentei um projeto de lei essa semana pedindo para acabar com a audiência de custódia. Nós temos muitos advogados sendo admoestados por juízes e promotores no exercício da sua função, por desacato. Mais uma coisa que eu estou providenciando, uma alteração no crime de desacato dentro do Código Penal, para que advogados, jornalistas e tantos outros profissionais no exercício da sua função, não sejam alvo simplesmente de uma ordem. Você está preso em flagrante por crime de desacato. O cara está cumprindo a função dele, Cheslak. Então é outro projeto que está vindo. Mais um outro projeto que está vindo aí, de minha autoria, é justamente se colocar na rede federal, estadual de saúde, municipal de saúde, um curso para todas as mães no pré-natal, para que elas aprendam a fazer aquela manobra que desengasga uma criança, quando a criança ela ingere algum objeto, né? A gente precisa ensinar isso para a população. Você percebeu quantos casos têm acontecido ultimamente e às vezes as mães não sabem fazer uma manobra muito simples. Até o policial chegar pode demorar, né? E aí a mãe pode tomar essa providência. Olha, você já tem muita coisa. O Coronel Tadeu 2.0, como você falou, está vindo turbinado mesmo, né, com bastante ideias. E aos poucos a gente vai divulgando. Prometo para você que a cada projeto que eu protocolar lá, eu vou te mandar um WhatsApp para você divulgar para a gente, divulgar para toda a região de Prudente, porque tem muita coisa boa mesmo.
Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Paycorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio: Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização: Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida. Uma guinada forte à direita mundialmente, e o Brasil, tudo indica que vai ter muitos senadores e que a direita vai vir mais forte do que nunca em 2026. Isso, a direita vai crescer, Cheslak, isso já é fato, né? Nós não vamos parar, né? A gente está crescendo bastante, as pessoas estão tomando consciência de que um governo de direita é um governo muito mais, mas imensamente mais próspero do que um governo de esquerda. Já perceberam isso? É um governo que traz oportunidades, que dá liberdade para as pessoas trabalharem, empreenderem, crescerem, né? E um governo de esquerda que prega o socialismo, o comunismo, o que é? É nivelar todo mundo por baixo. E não deixa ninguém prosperar, não deixa ninguém crescer, então ninguém quer isso. O Brasil é muito rico, o Brasil pode crescer muito mais, e o caminho para o Brasil crescer é justamente elegendo políticos de direita. As pessoas, aos poucos, estão tomando conhecimento, estão aprendendo o que é política, estão aprendendo como a política funciona, qual é a dinâmica da política, e quanto mais essas pessoas aprenderem, pode ter certeza absoluta que eles vão perceber que realmente votar na esquerda é um retrocesso muito grande. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade que eu estou vendo nas ruas. Aliás, ontem saiu uma pesquisa dizendo que os declarados lulistas diminuíram e os declarados bolsonaristas cresceram. Hoje estão empatados em 35%, é uma pesquisa da Datafolha. Temos 35% de bolsonaristas no Brasil e 35% de lulistas no Brasil. Só que o Lula caiu, os lulistas caíram de 39 para 35 e os bolsonaristas cresceram de 31 para 35. Esse é o avanço da direita. E eu vou falar uma coisa para você, não tem mais volta. A direita vai crescer mesmo e vai dominar esse país. Leva tempo? Leva tempo. Não é de uma hora para outra. Mas daqui para frente é só crescendo cada vez mais. Com certeza, Coronel. A gente está vendo que esse governo está em queda livre. A esquerda só tem o Lula, a direita tem o Bolsonaro, tem o Zema, o Tarcísio, tem o Caiado, tem tantos nomes aí, o Ratinho Júnior, né? E pela primeira vez a gente tem opções à direita. Antigamente a gente teve eleição que só tinha esquerda para ser votado, né? Infelizmente era desse jeito. Bem, já vou convidar o senhor aqui de antemão para o nosso Congresso de Direita do Oeste Paulista, para o senhor estar participando aqui conosco nesse congresso que vai ser no segundo semestre, e o senhor vai ser um dos nossos, eu gostaria que o senhor fosse um dos nossos oradores aqui, falar um pouquinho da direita, da sua história aqui em Presidente Prudente, que, aliás, o senhor tem muita história aqui na nossa cidade e região. Você falou que vai ter um congresso, isso cortou aqui o... Vai ter um congresso de direita para o segundo semestre do Oeste Paulista, né? Maravilhoso. Por favor, me mande o convite que eu irei com o maior prazer conversar com essas pessoas.
vai ser muito interessante mesmo. Ficarei muito satisfeito em poder contar um pouco da minha experiência e tentar transmitir um pouco dessa experiência para essa plateia. Vou ficar muito feliz. Me mande um convite mesmo, que eu vou estar aí com toda certeza. Então tá, já. E, Coronel, para finalizar, a gente agradece muito a participação aí do senhor. O senhor sempre tem nos atendido, nos ajudado aqui. Lembrando que amanhã a gente vai ter no programa a história do Seisei Nelson Morimoto, aqui na nossa cidade, que é um grande ícone do judô. E eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui no programa Sentido Horário, aqui pela rádio Nossa FM 104.9. Cheslak, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Desejo muito sucesso para você, para todos da região de Presidente Prudente, e que a gente possa caminhar com essa serenidade, com essa tranquilidade, para a gente fazer o Brasil crescer o máximo possível. Esse Brasil é muito grande para estar na mão de tanta gente incompetente do jeito que eu estou vendo. Então, eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais, você com o seu trabalho jornalístico, eu com o meu trabalho político, abrir os olhos da população para que possam votar corretamente. A democracia, ela jamais será aviltada. A gente tem que respeitar o processo democrático. Mas é o nosso dever ensinar, ou pelo menos mostrar o que a direita tem para oferecer para a população brasileira. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e conte comigo sempre. Estou à disposição no Congresso Nacional para ajudar Prudente e toda a região da melhor forma possível. Muito obrigado, Coronel Tadeu. Desejo meus votos de muito sucesso nesse segundo mandato aí do senhor, e que o senhor cresça bastante aí, que consiga fazer bastante coisas para esse povo tão sofrido e heróico que é o povo brasileiro. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. E esse foi o programa Sentido Horário de hoje. Você ouviu o programa Sentido Horário, com a apresentação do jornalista Cheslak Júnior, pela rádio Nossa FM 104,9. Estaremos de volta amanhã, a partir das 16 horas, aqui na rádio Nossa FM. Você não precisa de superpoderes para ser um herói de verdade. Basta um gesto de amor. Doar sangue. Junte a família, amigos, grupo de pedal e venha participar do 5º Pedalando pela Vida. Atenção para a nova data. Será dia 6 de julho, no Balneário da Amizade de Prudente. Será um evento com várias atrações, um circuito ciclístico de 21 quilômetros e o mais importante, solidariedade. Venha pedalar por quem precisa de você. 5º Pedalando pela Vida. Doe sangue e seja um herói de verdade. Paycorte 2025, o ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. De 17 a 21 de junho, Presidente Prudente recebe uma experiência completa. Exposição de animais, julgamentos, leilões, degustações, conteúdo técnico e as principais marcas do agro apresentando as inovações que estão transformando a pecuária. Com o tema O Boi Brasileiro, produtivo por natureza. Entrada gratuita, vagas limitadas. Apoio, Prefeitura de Presidente Prudente e Imbra. Realização Vero. O que faz um café ser verdadeiramente especial? Café Malacrida, uma torra artesanal que revela aromas e sabores únicos. Prepare seu momento de prazer. Sinta a paixão em cada xícara. Café Malacrida, gostoso toda a vida.